Olá pessoal, estamos de volta aqui na nossa aula, nosso encontro de contabilidade pública e governamental. E hoje o nosso assunto é processo de licitação e contratação. Processo de licitação, é preciso que a gente entenda que ele compreende o conjunto de procedimentos administrativos que objetivam adquirir materiais, contratar obras e serviços, alienar ou ceder bens a terceiro, bens como fazer concessões de serviços públicos com as melhores condições para o Estado. E para fazer isso, é preciso observar os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa e da vinculação ao instrumento convocatório e também do julgamento objetivo e de outros que são correlatos. Então vamos ver aqui, as diversas fases, do processo. Muito bem. O primeiro estágio do processo licitatório é chamado, ou seja, da execução da despesa orçamentária. Ele se dá em 3 estágios e esses estágios são previstos na Lei 4.320/1964, que é o empenho, a liquidação e o pagamento. O primeiro estágio é chamado primeiro estágio da execução é chamado de empenho. O empenho, segundo o artigo 58 da Lei 4.320, é o ato emanado da autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento pendente ou não de implementos de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico. Então, traduzindo aqui, o que acontece? Conforme a Lei 4.320, o governo, o Estado, melhor dizendo, ele tem uma reserva, ele tem uma reserva de dotação orçamentária, esse é o termo técnico. Essa reserva chama-se dinheiro em caixa para um fim específico. E tudo isso tem uma previsão legal. E a previsão legal está no artigo 58 da Lei 4.320 de 1964. Vamos continuar aqui. O empenho será formalizado mediante a emissão de um documento denominado nota de empenho, no qual deve constar o nome do credor, a especificação do credor e a importância da despesa, bem como os demais dados necessários ao controle da execução orçamentária. Vamos imaginar que nós precisamos fazer uma viagem, determinados componentes do órgão, de determinado órgão da administração pública, precisem fazer uma viagem de formação para determinado lugar, seja do Brasil, Mas vamos falar em termos de Estado. Então, para determinado lugar do estado de Rondônia. Então, o que acontece? Essa já tem uma dotação orçamentária, já tem dinheiro no caixa para aquela formação. Então,
o que que esses gerentes precisam fazer nesse momento? Eles precisam emitir um documento, esse documento é chamado nota de empenho, certo? No qual consta o nome do credor, a especificação do credor, a importância da despesa, né? Aí vai o nome das pessoas que vão receber, que vão ser depositados na conta deles, aquele valor específico para que eles possam fazer aquela viagem, né? Às vezes aí eles vão precisar receber o quê? Uma diária para executar aquela viagem. Então tudo isso é formalizado em algo chamado nota de empenho, onde vem especificado para onde vai viajar, não é? Os dias que vão ficar fora, o dia da ida, o dia do retorno. Então, tudo isso tem que ser especificado, certo? Em algo chamado nota de empenho. Aí vamos continuar. Embora o artigo 61 da Lei 4.320/64 estabeleça a obrigatoriedade do nome do credor no documento da nota de empenho, em alguns casos, como na folha de pagamento, torna-se impraticável um empenho para cada credor, tendo em vista um número excessivo de credores, de servidores. Deixa eu explicar isso para você. Por exemplo, eu vou viajar com um grupo de 4 pessoas para fazer uma formação, não é? Em 2 municípios do estado de Rondônia, no espaço de uma semana. Então, cada uma daquelas pessoas que vão comigo, aqueles 3 companheiros, eles têm que fazer a sua nota de empenho individual, certo? Mas, como o parágrafo está falando aqui, como o texto está dizendo, existe alguns casos que, conforme o artigo 61 da Lei 4.320, certo? Não há a obrigatoriedade, por exemplo, quando o Estado coloca na folha de pagamento mais ou menos 20 mil servidores. Aí você já imaginou, se for fazer uma nota de empenho para cada um desses servidores, meu amigo, o salário vai sair no final do ano. Então, nesse caso, dispensa, né, dispensa o empenho individual para esses credores que são os servidores. Caso não seja necessária a impressão do documento, nota de empenho, o empenho ficará arquivado em banco de dados, em tela com formatação própria, né? Tem um modelo oficial a ser elaborado para cada ente da federação em atendimento às suas peculiaridades, né? Então, como praticamente é impraticável fazer uma nota de empenho para cada um desses servidores, mas mesmo assim fica um documento oficial onde é registrado nas secretarias, nos órgãos pertinentes, tudo que foi depositado em termos de benefício, diária, etc., etc., na nota de empenho desse servidor. Ok? Muito bem. Ressalta-se que o artigo 60 da Lei 4.320 veda a realização da despesa sem prévio empenho. Entretanto, no artigo 1º no parágrafo 1º do referido artigo, estabelece que em casos especiais pode ser dispensada a emissão do documento na nota de empenho, né? Ou seja, o empenho propriamente dito é indispensável. Quando o valor empenhado for insuficiente para atender a despesa a ser realizada, o empenho poderá ser reforçado. Então, às vezes acontece, para nós fazermos uma formação, um evento, o determinado órgão, né, da administração pública precisa fazer um evento, mas o que ele tem lá é insuficiente, não é, para atender as despesas a ser realizadas. Então, acontece
algo que é chamado de reforço, né, do empenho. Ou seja, muitas vezes são retirados de alguns outros departamentos o determinado valor para cobrir, para reforçar o empenho daquele determinado setor. Tá? Vamos continuar. Caso o valor do empenho exceda o montante da despesa realizada, o empenho deverá ser anulado parcialmente. Né? Será anulado totalmente quando o objetivo do contrato não tiver sido cumprido ou ainda no caso de ter sido emitido incorretamente. Ok? Então, alguns casos aqui específicos, por exemplo, quando o valor do empenho excede o montante da despesa realizada, então o que acontece? O empenho vai ser anulado parcialmente, deve ser anulado parcialmente. Então, por exemplo, se você vai gastar, né, um determinado setor, determinado departamento vai gastar apenas 10 mil e vem 60 mil, então vai ter que ser cortado os 50 mil e ele vai ficar apenas aquele setor com os 10 mil. Um outro fator também que é bom destacar aqui, que o empenho vai ser anulado totalmente quando o objeto do contrato não tiver sido cumprido, ou ainda no caso de ter sido emitido incorretamente. Aí há uma anulação. Tá? Então, o empenho é a formalização da obrigação de pagamento da despesa. Ok? Então, é como você vai efetuar uma determinada despesa, um determinado evento, determinada viagem. Então, é preciso formalizar o empenho, observando todas as regras, o regramento legal. O empenho é efetuado sob 3 modalidades. Vamos ver aqui as 3 modalidades do empenho, certo? O empenho ordinário é quando o montante a ser pago for previamente conhecido e deve ocorrer de uma só vez. Empenho global é quando o montante a ser pago for previamente conhecido e o pagamento deva ocorrer parceladamente, caso de contratos de longa duração. Empenho estimativo, destinado a fazer face às despesas cujo valor não se pode determinar previamente, né? Luz, água, telefone, diárias de viagem. Né? Então, é feito um empenho estimativo. Por exemplo, você vai fazer um evento, você vai fazer, por exemplo, é feito um empenho estimativo quando alguém vai fazer determinada viagem. Então, existem algumas coisas que não dá para prever. Então, é feito uma estimativa. Então, nesse caso, nós temos o empenho estimativo. Vamos ver agora a anulação dos empenhos. Né? O empenho da despesa não liquidado será considerado em 31 de dezembro anulado, certo? Então, se naquele período até 31 de dezembro, se não for concluída, né, o evento não foi realizado, o empenho da despesa, o dinheiro, é completamente anulado. Né? Salvo, por exemplo, exceto se vigente o prazo para o cumprimento da obrigação. Né? Está no prazo vigente para o cumprimento da obrigação. É interesse da administração exigir o cumprimento da obrigação. Então, vai ter que acontecer, né? Vai ter que acontecer o evento e, portanto, é interesse da administração, então, tem que ser feito o empenho da despesa. Transferência às instituições públicas e privadas, compromisso assumido no exterior. Ok? Vamos lá. No decorrer do exercício, poderá ocorrer anulação de empenho por algumas
situações. Primeiro, erro na emissão do empenho, serviço contratado não realizado, material encomendado não entregue, então é cancelado o empenho. O Estado não pode e nem deve consumar a nota de empenho se o material não foi entregue, se o serviço contratado não foi realizado e se houve vício ou erro na emissão do empenho. Ok, pessoal? Vamos então para o segundo estágio da execução, que é chamado liquidação. Conforme o artigo 63 da Lei 4.320, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem por objetivo apurar a origem e o objeto que se deve pagar, a importância exata a pagar, a quem se deve pagar, a importância para extinguir a obrigação. Certo? Deixa eu... Isso. Então, vamos lá. As despesas com fornecimento ou com serviços prestados terão por base o contrato, ajuste ou acordo respectivo, ok? Vamos imaginar tudo que foi feito, por exemplo, precisa contratar, né, o serviço de um hotel para estar, para esse hotel abrigar os participantes de determinado evento, certo? Então é feito um contrato, né? E esse contrato é consubstanciado, assinado por ambas as partes, né? Então, as despesas com fornecimento, elas têm que ter o quê? Um contrato, a nota de empenho, os comprovantes da entrega de material da prestação efetiva dos serviços. Por exemplo, o carro, né, um veículo que viaja a serviço, ele tem que, no final da viagem, fazer a prestação de contas, né, utilizando para isso as notas fiscais que foram gastas nos postos de combustíveis, né. Se foi um evento no hotel, também tem que ter a prestação de contas dos serviços que foram prestados, coffee break, hospedagem, né, uso do plenário, uso do hotel, então tudo isso vai entrar. Então, no estágio da liquidação, verifica-se o cumprimento da obrigação de conformidade com o estipulado na contratação e a precisão na nota de empenho. Então, qual a finalidade da liquidação? A liquidação tem por finalidade apurar a origem e o objeto que se deve pagar, né? É o hotel? Então, vai ter que pagar o hotel X. Mas há um outro fator, a importância a ser paga, a quem se deve pagar, a importância para extinguir a obrigação. Então, nós estamos falando da liquidação. E depois vem o terceiro estágio da execução, que é o pagamento, né? Esse é o último estágio, conseguindo a entrega dos recursos financeiros equivalente à dívida líquida mediante ordem bancária que é depositada o valor XYZ, não é? Em nome da determinada instituição do hotel, ou se é individual, o nome da pessoa. O pagamento consiste na entrega de numerária ao credor por meio de cheque nominativo, ordens de pagamento ou crédito em conta, e só pode ser efetuado após regular a liquidação da despesa. Mas há casos, por exemplo, uma viagem que o servidor vai fazer para determinada localidade, atendendo uma finalidade específica, geralmente o depósito na sua conta
o crédito bancário é feito antecipadamente. Por quê? Ele precisa fazer, né, as suas despesas, ele vai precisar pagar despesas de hotel, alimentação, né, as despesas pessoais. Então, o dinheiro tem que ser creditado na conta dele antes que ele faça essa viagem, né? Muito bem. Aí você me pergunta, e se por acaso a viagem é cancelada por algum motivo? Esse dinheiro, né, esse valor, pagamento vai ter que ser devolvido aos cofres públicos, explicando o motivo. Feita a liquidação da despesa por meio do processo de verificação do credor, ainda que se providenciar a devida ordem do pagamento, né? Então, nós tivemos aqui, né, hoje esse assunto do processo de licitação, e é importante nós entendermos o procedimento do processo licitatório de contratação, porque é algo fundamental no quesito de administração pública, na questão das execuções de despesas e etc, etc, etc. Então, lembrando que os princípios que devem estar fundamentados a licitação, a contratação, são princípios da legalidade, né? Princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade e da publicidade. Tudo que é feito com dinheiro público tem que ser explicitado, tem que ser publicizado, né? E também o princípio da probidade administrativa, ou seja, não se pode fazer, se obter uma nota de empenho, pagamento na conta, se o objeto o qual deveria ser executado, o objetivo a ser atingido, não foi alcançado. Se isso não acontecer e a pessoa embolsou o dinheiro, ele incorre na chamada improbidade administrativa, né? Probidade administrativa significa ser probo, ser puro nos negócios públicos. Espero que você tenha entendido e compreendido, né? Nós vamos deixar depois alguns exercícios. Vou pedir que você que ainda não é inscrito no nosso canal, você possa se inscrever e deixar o seu like e o seu comentário. Muito obrigado e Deus abençoe você e até a próxima. Tchau, fui!